Seção 3. Direito de voto. Disposições gerais. Artigo 110. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. Parágrafo 2º. É vetado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. Ações preferenciais. Artigo 111. O Estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109. Parágrafo 1º. As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. Parágrafo 2º. Na mesma hipótese e sob a mesma condição do parágrafo 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito. Parágrafo 3º. O Estatuto poderá estipular que o disposto nos parágrafos 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do empreendimento inicial da companhia. Não exercício de voto pelas ações ao portador. Artigo 112. Somente os titulares de ações nominativas, endossáveis e escriturais poderão exercer o direito de voto. Parágrafo único. Os titulares de ações preferenciais ao portador que adquirem direito de voto de acordo com o disposto no parágrafos 1º e 2º do artigo 111 e, enquanto dele gozarem, poderão converter as ações em nominativas ou endossáveis, independentemente de autorização estatutária. Voto das ações empenhadas e alienadas fiduciariamente. Artigo 113. O penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de voto. Será lícito, todavia, estabelecer no contrato que o acionista não poderá, sem consentimento do credor pignoratício, votar em certas deliberações. Parágrafo único. O credor garantido por alienação fiduciária da ação não poderá exercer o direito de voto. O devedor somente poderá exercê-lo nos termos do contrato. Voto das ações gravadas com usufruto. Artigo 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Abuso do direito de voto e conflito de interesses. Artigo 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia. Considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter para si ou para outro vantagem a que não faz jus, e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Parágrafo 1º. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral, relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e a aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo,
de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Parágrafo 2º. Se todos os subscritores forem condôminos de bem com quem concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º. Parágrafo 3º. O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. Parágrafo 4º. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com a da companhia é anulável. O acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Seção 4. Acionista controlador. Deveres. Artigo 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que, alínea A, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. A linha B usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Artigo 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas ou grupo de acionistas que elegerem membro do Conselho de Administração ou membro do Conselho Fiscal deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão, organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Responsabilidade. Artigo 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Parágrafo 1º. São modalidades de exercício abusivo de poder. A linha A. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários, nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. A linha B. Promover a liquidação da companhia próspera ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter para si ou para outrem vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. A linha C. Promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. A linha D. Eleger administrador ou fiscal, que sabe inapto moral ou tecnicamente.
A linha E. Induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal ou descumprindo seus deveres definidos nesta lei e no estatuto, promover contra o interesse da companhia sua ratificação pela Assembleia Geral. A linha F. Contratar com a companhia diretamente ou através de outrem ou de sociedade na qual tenha interesse em condições de favorecimento ou não equitativas. A linha G. Aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. A linha H. Subscrever ações para os fins do disposto no artigo 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. Parágrafo 2º. No caso da linha E do parágrafo 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. Parágrafo 3º. O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo.